Olá pessoal, eu sou o Edson do canal Board Game Guará 2 e hoje no nosso quadro que vem na caixa eu vou mostrar para vocês o jogo Prehistory, que foi lançado aqui no Brasil pela MeepleBR em 2020. Então Prehistory é um jogo que se passa na pré-história, que nós vamos fazer ações que representam atividades da época, como caçar, pescar, coletar alimentos, realizar rituais, fazer pinturas rupestres e também procurar e assentar novos acampamentos. E, como vocês podem ver aqui na lateral, já tem aquelas informações básicas que eu gosto de passar para vocês. É um jogo que tem tempo médio de partida de 30 minutos por jogador, ele é para 2 a 4 pessoas e a idade indicativa é 12 anos ou mais. E a respeito do estilo do jogo, ele é um jogo euro. Aqui a gente tem a parte de trás da caixa, como vocês podem ver, ela é bastante, vamos dizer assim, limpa, no sentido de tem pouca informação. Ela tem aqui uma mesa montada, aqui a temática do jogo, que eu passei para vocês, informações da MeepleBR e as mesmas informações de período de jogo, número de jogadores e idade indicativa aqui atrás. Tá, vamos aqui retirar o plástico, abrindo a caixa. Aqui vocês podem ver no vídeo, ela tem uma pequena avaria, creio que do transporte. A gente tem a parte interna, olha só, a parte interna da caixa, ela tem um acabamento branco. É uma caixa que tem uma certa rigidez, não é uma caixa molenga, e pelo tamanho do jogo eu gostei da qualidade da caixa. Vamos então começar com os componentes em madeira. Aqui os meeples, vou retirar um meeple de cada um das cores dos jogadores. Olha só, mostrar para vocês aqui, existem vários deles, creio que sejam 10 de cada um. Então vamos mostrar aqui, ó, um meeple de cada cor. Olha só que legal. A gente tem o roxo, eles são maiores do que o tamanho habitual. A gente tem o azul, a gente tem o verde e a gente tem o laranja. À primeira vista, estão bem recortados e também bem pintados. Prosseguindo, a gente tem cubos e discos. Olha só, no jogo a gente tem os cubos brancos, cubos cinzas, amarelos, azuis. A gente tem, creio que são estas 6 cores de cubos. E no jogo uma coisa que me chamou a atenção é que esses cubos eles vão representar tanto recursos como ações. A gente também tem esses discos aqui, que a gente vai acabar colocando nos marcadores. Alguns marcadores você vai colocar esse disco. Então a gente tem aqui bastante cubos e estes discos. Mais aqui componentes em madeira. A gente tem os componentes agora nas cores dos jogadores. Eu vou tentar retirar alguns componentes aqui para mostrar para vocês. Olha só, a gente tem discos. A gente tem aqui os discos. A gente tem esse marcador de ordem do turno. E esse outro marcador cilíndrico aqui que vão ser os xamãs. A gente tem também aqui, ó, bastante sílica. Olha que legal. Para que não dê mofo no jogo, acho bem legal. Outra coisa que eu acho bem interessante que as editoras fazem é mandar zip locks para os componentes após serem destacados, serem guardados. Aqui também a gente tem alguns adesivos para a gente colocar nos marcadores. Olha só. A gente vai destacar e colocar nos respectivos marcadores. E aqui a gente já começa com as cartas. Aqui no verso a gente tem Prehistory escrito. Esse verso representa as cartas de ritual. Então aqui a gente tem várias cartas de rituais. E aí as cartas de rituais eles vão te dar pontos de vitória, vão te dar benefícios aqui na trilha de evolução, se não me engano. Olha só, que tem o custo, creio eu, o que você precisa fazer. Aqui acho que bônus imediato, se não me engano. E aqui, se você fizer esse set, você ganha essa quantidade de pontos de vitória. Então, cartas de rituais
normalmente elas vão acabar tendo o objetivo principal de pegar pontos de vitória no final do jogo. E aqui eu creio que seja algum benefício imediato. Aqui as cartas de caça, aqui a gente tem os animais e os pontos que a gente ganha por eles, olha só. Aqui me parece um dente de sabre. Aqui a gente tem rinocerontes, mamutes. E aqui a gente tem as pegadas, aqui o custo para você pegar as cartas. Ela deve te dar um benefício imediato e também multiplicar o número de pontos que um determinado animal te dá no final do jogo. Olha só, então a gente tem vários tipos de cartas. Só para vocês verem a diferença, olha só, essa carta aqui, que é a carta de ritual, ela tem a borda clara e as cartas de caça tem a borda escura. Prosseguindo, nós temos o tabuleiro do jogo. Olha, gostei bastante da textura. O verso dele também. O verso tem uma arte, mas creio como ele é montado, dificilmente a gente vai ver a arte do verso. Essa aqui é uma parte. A gente tem outra parte, ó, eles vão se encaixar para ser montado na mesa. Então aqui a gente tem parte do tabuleiro principal do jogo. E inclusive, essa parte aqui, ela será destacada porque aqui a gente vai colocar daquelas peças de madeira para segurar aqui, creio que seja um marcador de custo. Então a gente tem as ações, olha só, dá até para ver aqui, a gente tem a parte aqui a parte central do tabuleiro, que a gente vai colocar os cubos para fazer as ações. E a gente tem essa parte toda de baixo, como vocês podem ver, da pesca. Que ele prossegue com esse tabuleiro maior, vamos assim dizer, tabuleiro central do jogo. A outra metade do tabuleiro, creio que seja isso. Não é assim, então ele vai ser encaixado de outra forma. Exatamente, o encaixe vai ser assim, olha só. Vou mostrar para vocês. Aqui é a outra metade do tabuleiro, então o tabuleiro de encaixe está encaixando bem. E aqui também a gente vai colocar os marcadores de custo. A gente tem também aqui os tabuleiros, cada jogador vai ter um tabuleiro desse. Olha só o verso, a arte é muito parecida, só que não sei o nome certo, mas para mim chamaria de uma preto e branco meio envelhecido, algo do tipo. E aqui a gente tem o tabuleiro dos jogadores. Aqui a gente vai colocar os marcadores de custo climático, os marcadores climáticos. Aqui é a parte que a gente vai fazer as pinturas nas nossas, vamos dizer assim, cavernas e tem os benefícios. Aqui a gente vai colocar os cubos de recurso, aqui a gente vai colocar os cubos de ação, lembrando que os cubos são os mesmos. E aqui a parte que a gente tem de coleta de comidas. Nos 4 tabuleiros de jogadores, eu achei que eles eram simétricos, mas vocês podem ver aqui já, olha só. Os bônus que você ganha nas pinturas já é diferente. Aqui os bônus também nas coletas, eles são diferentes, mas a ordem aqui dos recursos, ela é a mesma, contudo, cada um vai colocar aqui a rodinha de custos climáticos e vai ter um jogo diferente no início. Quanto à textura e à gramatura, eu gostei também dos jogadores, ele me parece que tem a mesma gramatura do tabuleiro do jogo. Olha só, e o verso, como eu já mostrei para vocês aqui, só que agora com retirado, no lugar de colocar a peça de madeira para segurar a roda climática, se não me engano é esse o nome. Aqui a gente tem o manual do jogo, olha só, a qualidade do papel muito boa. A gente tem aqui o manual, registro, visão geral, os componentes. Aqui ele tem o setup do jogo. Uma coisa que eu achei diferente nesse manual é que aqui ele fala os números das coisas, como você vai, onde você vai posicionar as coisas no tabuleiro, e aqui ele tem a parte do tabuleiro mostrando os números, falando onde é cada coisa. Normalmente eu prefiro os manuais que eles colocam os números nos locais, facilita um pouco, mas confesso que esse não tem grandes problemas. A gente tem os paintboards do jogo, aqui, olha só. Nesse primeiro a gente tem uma peça, vocês estão vendo que já está saindo fácil. Aqui nesse primeiro a gente tem uma peça maior,
que olha só, esta aqui é uma peça única, que ela mostra a ajuda do jogo, o que acontece em cada fase do jogo. Olha só, creio que você vai poder, aqui a primavera, sim, aqui na verdade o verão, né? Vamos voltar aqui, creio que essa primavera, inverno, primavera, o verão e o outono. Então você tem essa ajuda para te lembrar do que acontece em cada estação do ano. Qualidade muito boa. Aqui, como vocês viram, já caiu uma peça só de levantar o paintboard. Olha só. Vou destacar alguns aqui para vocês. A gente tem aqui uma peça de menu. Vamos virar aqui, ó, o verso dela. E aqui a peça de menu, que essa peça é meio que um controle de área. Quem tiver mais próximo, quem tiver mais peças próximas a ela ganha 5 pontos. Segundo colocado 2. Aqui a gente tem fichas de acampamentos dos jogadores, tem quantos meeples você precisa ter para ir próximo, para ir esse acampamento. A gente tem a pontuação desse acampamento, entendeu? Que é o acampamento amarelo. A gente tem um roxo, a gente tem também um verde e aqui aquele que caiu, que é exatamente um azul. Então, vou mostrar aqui o verso também. Olha só, a gente tem fichas, peças de animais aqui, que vai estar neste tabuleiro. Essas aqui são as peças que vão montar o mapa, frente o verso. Talvez para poder embaralhar, aqui vai entrar recurso, em determinados lugares entram menus. A gente tem também as fichas de pesca, essa aqui no caso com peixe 3, mais fichas de menu aqui. A gente tem mais peças aqui de tabuleiro, olha só, vou formar aqui o tabuleiro. A gente aqui de diferente, a gente tem as peças de coleta, agora não me recordo o nome, mas a gente tem frutas, tipos de frutas diferentes. Este aqui é um marcador de custo que a gente vai colocar no tabuleiro, que ele vai falar o custo das coisas. Aqui a gente tem as peças de pinturas, você pode ver que elas têm formatos diferentes, olha só, legal, até de cabeça para baixo aqui. A gente tem esse último paintboard aqui, também grãos, a gente tem aqui ovos, e aqui você pode ver que a pessoa pode ganhar pontos de desenvolvimento e mais peixes. Então, pessoal, esse foi o nosso quadro que vem na caixa do jogo Pré-History. Se vocês gostaram, deixem o joinha, qualquer crítica e sugestão, só escrever embaixo que a gente vai responder para vocês. Se vocês gostarem do conteúdo que a gente produz, se inscrevam no canal. Beleza, galera? Então, vou nessa. Fui!